Olá, soldadinhos, na paz do Senhor, tudo bem? Como é que vocês estão? E aí, tia Rosa tá com saudade de vocês, de abraçar, de apertar, de dar beijinhos, saudade do nosso tempo junto, que é muito bom, é muito precioso. Mas a nossa aula não pode parar, né? Nossa escola dominical tem que continuar. Então hoje vamos gravar mais uma aulinha, dando continuidade nesse trimestre. Vamos falar mais uma vez de força, essa força que vem do Senhor, de homens que são escolhidos, né, para libertar o povo. E hoje vamos contar mais uma história da nossa Bíblia, da Palavra de Deus, uma história verdadeira, uma história do Senhor, uma história separada com muito carinho. E a história que nós vamos ouvir hoje está lá no livro de Juízes, está no Juízes, fica entre o capítulo 13 até o 16. Então vocês podem acompanhar depois, se vocês quiserem, com o papai e com a mamãe. Nós vamos falar hoje de mais uma libertação, né? O povo de Deus, às vezes, por vezes, desviava do seu caminho e sofria perseguições e muitas coisas. E não foi diferente nessa época de Juízes. E certo dia, o Senhor chegou até uma mulher que era estéril, a mulher de um homem chamado Manoá. E ela era estéril. E certo dia apareceu um anjo para ela e falou que ela seria mãe, mas teria que cumprir alguns requisitos. Esse filho dela, ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia beber bebida alcoólica, bebida fermentada, ele não poderia tomar vinho, e ele não poderia tocar em coisas imundas. Ele seria um nazireu, ele seria um homem separado por Deus, um homem que foi usado. E este homem foi Sansão. Sansão cresceu forte, cresceu e os seus cabelos eram longos, os seus cabelos não poderiam ser cortados, pois assim eram os nazireus. Assim foi a recomendação do Senhor. E Sansão, quando cresceu, forte, homem, ele era tão forte, que Sansão poderia pegar um boi. Imagina só um homem segurando um boi dessa forma, assim, como se fosse uma bolinha. Sansão, além disso, ele rasgou, ele matou um leão sozinho. Sansão era muito forte, muito corajoso, como diz naquela música, forte e corajoso como Sansão. E ele era assim, ele era forte, ele precisava apenas obedecer e seguir o que o Senhor pedia. Sansão, ele matou muitos dos inimigos, muitos dos filisteus morreram nas mãos de Sansão, através do poder que o Senhor dava sobre ele. E aqueles dias eram muito maus. E o povo, os filisteus, eles não gostavam nada disso, eles não gostavam de ser derrotados por Sansão, que Sansão estava sempre ali e vencia, e o nome do Senhor era glorificado. Certo dia, Sansão, ele desobedeceu a Deus. Os filisteus buscavam sempre saber qual era, de onde vinha essa força. E um dia Sansão declarou, ele falou que ele não poderia cortar os seus cabelos. Ele falou que a força dele era do Senhor e que uma das coisas que não deveria acontecer era cortar os seus cabelos. Os inimigos, sabendo disso, fizeram uma armadilha para Sansão. E quando Sansão dormiu, eles foram lá e cortaram os cabelos de Sansão. Nesse momento, então, é como se o Espírito de Deus tivesse saído dele ali e ele perdeu a sua força. Assim vieram os inimigos, enquanto ele estava dormindo, ele acordou, ele tentou combater ali o inimigo, mas ele não pôde, porque ele perdeu a sua força. E os inimigos prenderam Sansão, bateram em Sansão, fizeram ele escravo, bateram tanto nele, Sansão perdeu a visão. Foi uma coisa terrível que aconteceu, pois Sansão, ele desobedeceu ali a Deus. Ele não cumpriu o que o Senhor tinha falado, ele caiu em tentação e ele pecou. E ali foram anos. Sansão foi feito escravo dos filisteus por muito tempo, mas o cabelo de Sansão voltou a crescer. E com ele, o desejo de estar junto com Deus. E Sansão, em um dia em que os filisteus fizeram uma grandiosa festa, eles reuniram o povo deles ali num lugar muito grande e foram fazer uma festa. Inclusive, eles colocaram Sansão ali para servir de
piadinhas, eles faziam gracinhas ali com Sansão. Mas Sansão teve muita sabedoria neste momento. E ele pediu para uma daquelas pessoas que estavam lá na festa colocar ele entre as colunas. Tinham colunas muito grandes de sustentação que sustentavam esse lugar onde eles estavam fazendo a festa. E Sansão ali, mais uma vez ele orou. Ele falou com o Senhor, ele pediu: Senhor, mais uma vez, sê comigo e me fortalece. Então Sansão, com muita sabedoria e com a força que veio do Senhor, ele colocou as suas mãos entre as colunas, ele empurrou com muita força e ele derrubou aquele templo de idolatria, um templo horrível onde estavam os inimigos do Senhor, e ali morreram parte dos inimigos. Sansão morreu junto com eles também. Porém Sansão, ele se reconciliou com Deus, ele era forte porque Deus permitia, e assim foi. Precisava ser obediente até o fim, mas ele caiu em tentação, e a palavra de Deus nos diz assim no nosso versículo de hoje: Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Salmos, capítulo 73, versículo 26, mais uma vez. Deus é a minha força, tudo o que eu sempre preciso, tudo o que nós precisamos é o Senhor, é de Deus, é de fé, é essa força que vem. E como nós conseguimos? Através da palavra, orações, lendo a Bíblia, estando em comunhão com o Senhor. Que possamos sempre estar em comunhão com Deus, que possamos nunca nos desviar. Não é fácil, não é, mas que o Senhor dê-nos essa força. Vamos orar, agradecendo e pedindo a Deus essa sabedoria. Vamos fechar nossos olhos agora, neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estar aprendendo da sua palavra. Não retire de nós o seu Santo Espírito, Senhor. Sê conosco, dá-nos sabedoria e entendimento em tudo o que formos fazer. É o que te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por mais um dia na sua presença, que possamos estar nos vendo em breve. Um beijo no coração de todos vocês, até breve. Tchau, tchau, fiquem com Deus.